Todos. Bom dia. Eu, tal e qual como a Cristina e como a Raquel, também não me veio mostrar nada de novo de Deus. O que me veio mostrar este livro foi pôr-me no meu lugar. Sou minúscula. Então veio-me pôr no meu lugar, eu não sabia que tinha tanta mania. Mas pronto. Um bocadinho isso. E o capítulo que eu vos vou falar é sobre eterno. Deus é eterno. E fui ao dicionário ver o que é que o dicionário dizia sobre eterno, e o dicionário diz que não teve princípio e não há de ter fim. E que não possamos confundir o princípio de Deus com o princípio da criação. Porque a Bíblia fala no princípio da criação, nunca de Deus. Deus não tem princípio e não tem fim. Que durará sempre, inalterável, constante, enorme, desmedido, muito duradouro. E no fim, até o dicionário sabe que eterno é só Deus. Estava lá, Deus. E Deus é eterno porquê? Porque Deus não é limitado pelo tempo. Deus relata, a Bíblia relata um Deus que decreta estações e tempos, mas que não é limitado por ele. Deus age dentro do tempo, conforme Ele desejar. Porque ninguém manda em Deus e Deus não é obrigado a nada. Mas Ele também existe fora do tempo, como se estivesse à janela. Está fora do tempo. Ele é Deus do passado, do presente e do futuro, inclinando-se de acordo conforme a sua vontade, livremente. Porque ninguém manda em Deus, nem nós, que às vezes temos a mania que mandamos. Para Deus o passado não foi nenhuma oportunidade perdida, o presente não lhe traz qualquer ansiedade e o futuro não lhe causa qualquer incerteza. Tudo o que Deus faz acontecer está exatamente no momento certo, Ele nunca está adiantado ou atrasado. Para nós é que é difícil entender o tempo dele e por vezes pensamos que Deus, que é temporal, se ausentou temporariamente. Não, irmãos, Deus não tem uma consulta às 5. Deus não sai. Não. Em Eclesiastes 3:11, eu trouxe-vos a minha versão da Bíblia King James atualizada, gosto muito de estudar por ela, e diz: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. E Deus coloca no nosso coração, é um bocadinho como uma paixão e o amor, que a gente sabemos, não é? Há uma frase que diz que há razões, que o amor, a razão não compreende, ou qualquer coisa assim. Há coisas que a paixão... Exatamente, é isso mesmo. Como é que é? Não, há amor que a razão desconhece, ou a gente apaixona-se e depois dizem como é que ela se apaixona por aquela pessoa? Como é que é possível? Porque não conseguem entender. Ok, Deus também faz isso connosco, com a eternidade. Deus coloca no nosso coração aquilo que o nosso intelecto não consegue perceber. E muitas das vezes nós queremos entender tudo o que Deus fez do princípio até ao fim. Não dá. Não dá. Desistam, porque somos limitados. Isto é areia a mais para o nosso triciclo. Esqueçam, não dá. A gente não vai nunca conseguir. Ou Deus coloca no nosso coração e a gente aceita, ou não vamos conseguir perceber. E nós, por isso, esperamos sempre que Ele torne tudo belo e que satisfaça todos os nossos desejos e caprichos no nosso tempo. Mas é Ele que determina o início e o fim e não opera de acordo com as nossas linhas de tempo. E quando eu li esta parte, eu só me lembrei de Deus, como só visse Deus dizer assim: tu não mandas, Patrícia, é quando eu quiser e se eu quiser, não é no teu tempo. E isto é tanto para mim, muito para mim. Tal e qual como um bom pai e uma boa mãe faz isso aos seus filhos, não é? Deus também faz isso connosco. Talvez nós possamos morrer sem ver algumas das nossas coisas concretizadas. E nós podemos perguntar, mas porquê? Não é? Um dia, quando estivermos com ele, perguntamos. Eu não vos sei também explicar, mas sei-vos dizer que isso não significa que Deus está fazendo, que o que Deus está fazendo esteja desajustado ao tempo. A questão é que está na nossa percepção limitada de tudo isto e não no tempo dele. Temos que viver o presente, deixando o passado para trás e deixar o futuro no futuro também.
Isto porque a gente, para viver o presente, temos que confiar em Deus, o nosso tempo. E claro que isto dizer é muito mais fácil do que viver, não é? É muito mais fácil. E em Efésios 5, 15, 16, eu vou abrir também aqui a minha versão, diz: portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E aproveitando cada oportunidade, a gente não pode estar... temos de deixar o passado lá atrás. Não é? Não podemos, temos que aceitá-lo, seja ele bom ou menos bom, e trazer, se foi bom, o que é que foi bom para o presente, o que foi mau, o que é que eu não vou fazer no presente. Mas deixá-lo lá atrás, não podemos viver sempre a ir lá buscá-lo, ou sempre a viver em função dele, porque assim não estamos a aproveitar a oportunidade do agora, do hoje. Estamos a viver coisas passadas como aos museus. E temos também de deixar o futuro no futuro, porque nós andamos sempre em antecipação ou ansiedade. Andamos sempre, somos pequeninos, queremos ser crescidos, somos crescidos, queremos a carta, depois queremos casar, depois queremos ter filhos, depois queremos que os filhos cresçam, depois queremos a reforma, e andamos sempre em busca do outro. Não pode ser, temos que viver o agora e temos que pedir ajuda a Deus e sabedoria para este equilíbrio, que não é de todo fácil. O antídoto à ansiedade é lembrar e confessar que nós podemos confiar o futuro a Deus. Isto não quer dizer que a gente não se prepare para o futuro, não é? Não é para a gente ficar ali encostados, mas para que possamos fazer de uma forma sábia e não uma forma de termos medo. Não. Temos que viver o presente plenamente. E para viver hoje plenamente, não podemos também ser extremistas, nem podemos ser preguiçosos, nem podemos ser super ocupados. Porque se um desvaloriza o tempo de Deus, o outro acha que é pouco o tempo de Deus, devia ter 48 horas um dia e etc. Então precisamos encontrar um equilíbrio, organizando-nos, porque hoje em dia temos tantas coisas. Temos máquina de roupa, máquina de louça, temos micro-ondas, há quem tenha bimbis para ter tempo, não é? E no fim não temos a mesma. Portanto, o defeito está em quem? Em nós. E somos nós que nos temos que equilibrar com isso. E gostei muito de uma frase que ela diz, que diz: quando trabalhamos para remir o tempo, refletimos o nosso Criador, pois ao efetuarmos isso, estamos a adorá-lo com um ato racional. E eu fiquei, então eu estou a desperdiçar o tempo que Deus me deu e eu posso adorá-lo com o tempo que Ele me deu, o meu Criador, é Ele que me dá esse tempo. E eu, muitas das vezes, desvalorizo isso. Gostei muito desta frase. E, por fim, temos que derrubar o mito da eternidade humana. Porque no Salmo 90 descreve o contraste entre a natureza eterna de Deus e a natureza passageira do homem. Deus é, sempre existiu e sempre existirá. Os anos não têm qualquer poder sobre Ele. É Ele que determina o nosso tempo. Deus não tem rugas, Deus não tem cabelos brancos, não tem pés de galinha. Nem o tempo manda em Deus. Nem o tempo. Salmo 90, 12, Moisés pede: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Nós temos muito a aprender com a sua eternidade e com a nossa efemeridade ou com a nossa finitude. Que Deus nos ajude a entender a sabedoria de contar os nossos dias. Porque nós temos a tendência, maioritariamente, de vivermos como se fôssemos eternos. Como se tivéssemos muito tempo, ou não somos eternos. E daí, muitas vezes, o medo de recebermos uma notícia má de uma doença com os dias contados, ou muitos com o medo de morrer. E porquê? Porque a gente acha que somos eternos. Não somos. Não somos eternos humanamente. E que possamos valorizar cada ano que Deus nos dá como um presente gracioso e merecido. Que possamos ser gratos a Deus não apenas pelos anos que Ele já nos tem preservado, mas por aqueles que Ele nos vai dar. Porque Ele sabe quantos anos eu vou viver, se 80, 70, 50, 40, Ele é que sabe quantos tempo nós vamos viver. E eu vivi isso há muito pouco tempo com um familiar do meu marido. Há um ano atrás, mais ou menos, um tio ciclista, supostamente saudável, magro, não tem nada de obesidade, nada, ele adormeceu e não acordou. Com 50 anos. E eu disse, foi o tempo dele. Deus decidiu
que aquela pessoa naquele dia não ia acordar. E mexeu bastante comigo sobre isto, o tempo, o nosso tempo. Eu não sou eterna, nem nunca vou ser, portanto, mentaliza-te em fazer tudo e aproveitares o presente de agora. Portanto, este capítulo vem-me mostrar isto também. Vem-me voltar a mostrar. E que o tempo dado por Deus possa ser investido em pessoas e não em matéria. Pois a matéria fica cá toda e todos nós sabemos isso. Mas muitas das vezes queremos ter matéria, queremos oferecer coisas. Não é mau oferecer coisas. Mas mais do que oferecer coisas, passar tempo com as pessoas, suprir uma necessidade de uma pessoa, ajudar uma pessoa no vestir, no falar, o estar, até estar. E eu vejo isso nos pais com os filhos, nos avós com os netos. Eu sei algumas coisas que meus avós deram, outras são já, já não estão cá, as coisas desgastam-se. Mas mais do que isso, o que eu tenho aqui na minha memória são os momentos que eu passei com eles. E é isso que eu passo quando falo com o meu marido, quando falo com os meus sobrinhos, e é isso que vai passar uns para os outros. É os momentos, é eterno, não se desgasta. E são histórias que muitas vezes passam de família em família, que o avô fez, o bisavô fez, e que nós possamos, então, investir o nosso tempo em relacionamentos. Usar o seu tempo para impactar as pessoas por toda a eternidade. E agradecer a Deus pelo limite do tempo no qual nós temos, mas Ele não, pois Ele é.